Olá, querida amiga, querido amigo, nos encontramos mais uma vez prontos para adentrarmos nesse assunto tão importante que é o julgamento de Deus em relação à humanidade. Gente, isso aí é tremendo, é importante, nós precisamos saber cada detalhe porque diz respeito à nossa salvação ou perdição. Agradeço por você estar aí comigo todos os dias. Então, vou pedir mais uma vez, não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares, para que eles tenham condições de receber essa informação, tá bom? E se você ainda não é inscrito no nosso canal, nos abençoe, se inscrevendo, acionando as notificações para que você não perca nenhuma novidade. E se você gostou do nosso conteúdo, por favor, não se esqueça de deixar o seu gostei. Escreva aqui no chat quais são as suas próprias impressões acerca do assunto estudado. Eu terei a alegria e o prazer de ler cada um dos recadinhos aqui, tá bom? Vamos juntos, o juízo final. Bom, eu falei ontem e repito que para muitos julgamento é sinônimo de condenação. Talvez olhando para o espelho e vendo a sua própria vida e as suas próprias decisões erradas e pecados que cometem, alguns tremem diante da ideia de que todos nós seremos julgados. Mas eu gostaria de mostrar para vocês que o julgamento tem aspectos positivos. Por exemplo, vamos ver Daniel 7:22. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Se você ler o contexto dessa passagem, você vai perceber que se trata do julgamento. Daniel viu essa cena, Deus mostrou isso para ele. E no final, diz aí claramente que o ancião de dias, ou seja, o juízo de toda a terra, vai fazer justiça aos santos do Altíssimo. Olha aí, olha que coisa bacana, não é? Os santos do Altíssimo significa que são aqueles que não cometeram pecados? Não, porque diz a Bíblia, lá em capítulo 3 de Romanos, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos. A Bíblia fala que não há justo nenhum sequer. Está lá em Romanos. Então, esses justos quem são? Esses santos quem são? São todos aqueles que vivem uma vida piedosa ao lado de Deus, que ouvem a palavra de Deus, que se deixam influenciar por Deus, aqueles que voluntariamente rendem a sua vida ao Senhor. De quando em quando, esses santos são flagrados na sua própria percepção de que são fracos, limitados, pecadores. Mas a Bíblia diz que se nós confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça, de toda injustiça. É como se fosse assim: eu cometi um pecado, arrependido estou, me ajoelho diante de Deus, oro pedindo a Deus perdão e confessando esse pecado. Ao levantar dessa oração, é como se Deus me considerasse justo, como se eu nunca tivesse cometido tal pecado. Olha que interessante. Quer ver? Deixa eu ler outro texto para você que está lá em 1 Reis, capítulo 8, versículo 32. Ouve tu nos céus e age e julga teus servos, condenando o perverso, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça e justificando ao justo, para lhe retribuir segundo a sua justiça. Percebeu? Imagine só um julgamento de uma mãe cujo filho foi brutalmente assassinado por um homem mau que não se arrependeu do seu crime, e agora, diante do julgamento, ele está sentado na cadeira do réu, e agora, diante desse julgamento, o juiz pronuncia a sentença, ou seja, a punição por aquele ato horroroso, odioso, que aquele criminoso praticou contra uma pessoa inocente. Imagine os familiares, imagine a mãe dessa vítima, desse homem cruel. Com que sentimento sairá ela daquele julgamento ao perceber que lhe foi feito justiça? É isso. É o que a Bíblia está dizendo acerca desse assunto. A Bíblia relata lá no capítulo 25, Jesus conta uma parábola que quando ele vier no seu reino, ele vai sentar-se no trono da sua majestade, da sua glória, aí ele vai separar as nações como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Uns colocarão à sua direita e outros colocarão à sua esquerda. Os que estiverem à sua direita ouvirão
aquela melodiosa frase ou aquele pensamento maravilhoso que sai dos lábios de Cristo quando ele diz: vinde benditos de meu Pai, herdai por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, tive preso, me visitaste, tive nu e me vestiste. Aí ele falou uma série de coisas. Os justos lhe perguntaram: Senhor, quando é que te vimos com fome, com sede, com preso, doente, e lhe assistimos? E Jesus disse: todas as vezes que vocês fizeram a um desses meus pequeninos irmãos, a mim me fizeram. A mesma coisa se dirigiu àqueles que estavam à sua esquerda. Afastai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, porque eu tive fome e não me deste comer, tive sede e não me deste beber. Quando, Senhor, que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, e não lhe assistimos? Porque todas as vezes que deixaram de fazer a um desses meus pequeninos irmãos, a mim me deixaram de fazer. Olha que interessante, algumas pessoas dizem assim: bom, os cristãos não entram em julgamento, por causa da própria palavra de Cristo, que está lá em João capítulo 5, versículo 24, que eu gostaria de ler para vocês. Escute bem. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. E aqui eles concluem dizendo: Jesus não vai julgar os seus eleitos, não vai julgar os seus servos. Não. Aqui nessa parábola que eu acabei de comentar para você, a parábola que Jesus separa as nações como o pastor separa os cabritos das ovelhas, demonstra exatamente que todos seremos julgados. Aqueles que estarão à sua direita, que receberão a salvação, estão diante do rei, para receber a justiça, receber a sentença. Qual é a sentença? Vinde, bendito meu Pai, herdai por herança o reino que vos está preparado. Do outro lado, os ímpios, que são representados pelos cabritos, ouvirão a terrível condenação: afastai-vos de mim para o fogo eterno, malditos. Olha que coisa terrível, né? Que coisa terrível. Então todos seremos julgados. Mas o que isso quer dizer? Essa palavra de Jesus dizendo que aquele que crê na minha palavra não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Ou seja, ali quer dizer que não será condenado, não terá, o juízo não terá efeito punitivo sobre aqueles que aceitam a Cristo. Por quê? Por uma simples razão. Porque a punição foi aplicada sobre o próprio Cristo. E eles aceitando a Cristo, aceitando o pagamento que Cristo fez por eles, eles saem ilesos do julgamento. Agora você percebe aqui, que interessante, né? Nós somos salvos pela graça de Cristo, mas somos julgados pela obra, pelas obras que nós praticamos. E a Bíblia fala que a lei de Deus é a base do julgamento. Quer ver? Ó? Deixa eu ler para você Tiago, capítulo 1, versículo 25, diz assim: ó, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. E no capítulo 2 do mesmo livro, no versículo 12, diz assim: ó, falai de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Percebeu aqui, queridos? Então nós seremos julgados pelas nossas obras. Fomos ou não fomos obedientes ao que Jesus nos pediu? Aqui a palavra de Deus nos indicou. A lei de Deus está aí, para todos consultarem, todos saberem. Alguns batem o pé dizendo que essa lei não precisa ser guardada. No entanto, nós vemos que ela vai ser a base do julgamento. Seremos julgados pela lei da liberdade. E se você tiver dúvida de que lei é essa, se você ler alguns versículos antes, diz assim: aquele que diz não matarás, também diz não adulterarás. Porém, se não matas, porém adulteras, tornou-se transgressor da lei. Falar de tal maneira proceder, como aqueles que serão julgados pela lei da liberdade. Está vendo? Essa lei da liberdade tem pelo menos dois mandamentos que nós conhecemos como não matarás e não adulterarás. E qual a lei que contém pelo menos esses dois, se não os 10 mandamentos? Então nós temos aí a base do julgamento, que é a lei de Deus. Meu querido amigo, minha querida amiga, olha, não será assim, ó.
No julgamento, Deus vai aceitar ou rejeitar. Não, no julgamento só se evidenciará a escolha de cada um de nós. Aqueles que escolheram a Cristo escolheram ser absolvidos no julgamento, nesse juízo. Aqueles que rejeitaram a Cristo escolheram também a condenação nesse juízo. Então, baseado nisso, nós somos o arquiteto do nosso próprio destino. Onde que eu quero passar a eternidade? Salvo junto com Deus, com meus familiares, numa vida eterna que nunca mais acaba, felicidade eterna? Ou ser queimado e ser totalmente aniquilado e pagar pelos meus pecados e nunca mais existir? Bom, essa é uma decisão que eu e você precisamos tomar hoje. Por que hoje, não amanhã? Porque hoje é o momento que eu tenho. Amanhã pode ser que aconteça, mas não é garantia alguma. Então, garanta enquanto você tem condições de garantir. Entregando seu coração a Jesus, você fazendo oração, dizendo: Senhor, eu aceito o pagamento que o Senhor fez por mim. Tenha misericórdia de mim, Senhor, perdoe os meus pecados e me salve para o teu reino. E essa oração será aceita pelo Rei do Universo de bom grado. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, diz a Bíblia. Creia somente. Vamos orar? Obrigado por tudo, Senhor Jesus, pela sua bondade e misericórdia, por tudo que o Senhor fez por nós e pela esperança que o Senhor nos dá. E apesar de passarmos por um julgamento, por Cristo Jesus, através dele seremos absolvidos e salvos, porque nós o aceitamos e nós o adoramos. Em nome de Jesus, nós pedimos todas essas bênçãos e as agradecemos. Em nome dele, amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo e querida amiga. Amanhã continuaremos aqui a nossa jornada. Eu fico aqui esperando você ansiosamente. Aproveite bem seu dia.